Olá, boa noite. Que bom, mais uma palestra das terças-feiras desse mês de janeiro especial. E hoje a gente está com a nossa amiga querida Daniela Vonzac. Daniela, muito obrigada pela oportunidade que você está dando para a gente dessa palestra de hoje. A arte de desapegar. Por que o espírito tem medo de soltar? Muito obrigada, Daniela. Eu que agradeço, Simone. Boa noite a você, a todos que nos assistem online e também aqueles que nos assistirão futuramente. É sempre uma bênção a gente poder se reunir para estar estudando os ensinamentos de Jesus e essa doutrina, né, tão maravilhosa que nos conforta, nos consola e nos esclarece. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos pedir a Deus, então, que nesse momento, que nós estejamos todos em ambiência, possamos todos estar com o coração aberto, com a mente aberta, para ouvir todas aquelas reflexões que vão ser trazidas pela Daniela, que possamos, Pai, ter a nossa noite abençoada e que possamos absorver tudo aquilo que hoje receberemos pela nossa amiga. Pedindo sua permissão, vamos dando por iniciado o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou colocando aqui o nosso slide, o slide da Daniela, Tá e vou saindo. Boa palestra para vocês. Obrigada para todos nós. Então, gente, a arte de desapegar, porque o espírito tem medo de soltar. Quando a gente ouve, então, assim, volta, Simone, que é isso. Quando a gente ouve pela primeira vez, assim, a gente pensa, eu não sou apegada, né? Primeira reação, eu não sou apegada. 5 segundos depois, a gente começa a refletir e já lembra que tem lá no armário da cozinha guardado uns 35 potinhos de sorvete, alguns até sem tampa, só porque caso a gente precise, eles estão ali, né? A gente também começa a pensar nos saquinhos de supermercado, os 250 que a gente guardou. Também podemos lembrar daquela roupa que está lá no armário há mais ou menos uns 15 anos, porque um dia a gente pode emagrecer e ela volta a servir. Ou ainda aos sapatos, porque o pé da gente, depois de uma determinada idade, ele para de crescer, né? E a gente segue comprando sapatos. Compra, não se desfaz, compra. Só que quando a gente vê, temos lá, 120 pares de sapatos. Apenas 2 pés, onde a gente só pode usar um par por vez. Então, é uma grande oportunidade, após essa palestra, a gente ir lá no guarda-roupa, fazer uma vistoria, ver aquilo que a gente não usa há mais ou menos uns 2 anos, junta tudo, leva, doa, faz uma caridade e ajuda um irmão necessitado, que vai ter mais serventia para ele do que para a gente. E aí eu continuei pensando e me lembrei de uma época um pouquinho mais antiga, né? Onde as pessoas faziam coleção de carrinho Matchbox. Era uma febre, os meninos faziam essas coleções. Algumas famílias expunham esses carrinhos em prateleiras. Outros guardavam dentro de caixas e essas caixas dentro do armário. Então, eu ficava me questionando qual é o objetivo desta coleção. Assim como coleções de selos também, que as pessoas juntam, colocam o selo lá dentro daquela pastinha, tudo arrumadinho e guardam. Será que isso é apego? Será que não? Bom, para a gente começar, a gente vai falar que esse tema sugerido, ele é um tema muito interessante, porque nos convida a uma reflexão mais profunda, né, do que isso que eu comecei falando, até tentando fazer uma graça.
mas que acontece. É um mergulho mais profundo ao autoconhecimento. Vamos além de apontar o dedo para o outro, que é muito fácil a gente apontar e reconhecer o apego do outro, mas a gente está se convidando, então, para fazer uma autorreflexão, esse mergulho aí no autoconhecimento. E o tema que a gente vai falar, nós vamos tratar sobre alguns aspectos do apego e do desapego. Para responder logo essa pergunta e acabar com o mistério, por que o espírito tem medo de soltar, a gente vai dizer que o apego, tanto na perspectiva psicológica quanto na perspectiva espiritual, geralmente decorre do medo da perda, do medo do desconhecido e ainda de uma das duas principais chagas da humanidade. Chaga é aquilo que impede a gente de evoluir, que nos entrava a evolução. E nós temos duas principais chagas, né? Que é o orgulho e o egoísmo. Aqui, no caso, a gente está falando do egoísmo, que criam a ilusão de que a felicidade, então, depende de fatores externos, sejam eles pessoas, bens materiais ou ainda situações. Simone, podia passar para a gente o 2, então? Para a gente ir avançando? Isso. Então, a gente começa falando dessa passagem que se encontra em 3 evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Eis que alguém se aproximou lá de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus então respondeu: por que você me pergunta o que você precisa fazer de bom? Basta apenas fazer uma coisa, que você então obedeça aos mandamentos. O jovem então perguntou quais seriam os mandamentos. Jesus então respondeu: não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe e amar ao próximo como a ti mesmo. O homem, então, o jovem, disse assim para Jesus: bom, mestre, a tudo isso eu já obedeço. O que me falta ainda? Jesus, então, responde a ele: se você quer ser perfeito, venda todos os seus bens. O dinheiro arrecadado dê aos pobres, assim você terá tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem então se afastou muito triste porque ele possuía muitos bens. Jesus então, vendo aquilo, disse aos discípulos: em verdade eu vos digo que é muito difícil um homem rico entrar no reino dos céus. O problema não é a riqueza em si. O jovem sai triste porque ele percebe o seu apego, aquilo que impediria ele de seguir o seu coração, seguisse a Jesus verdadeiramente. A gente está falando aqui do ter versus o ser. A história foca na diferença entre possuir bens materiais e ser transformado pelo amor a Deus e o amor ao próximo. Fala da salvação de nós mesmos, de tudo aquilo que nos impede a felicidade encontrada nesse reino dos céus. Que nós já sabemos não se tratar de um lugar físico, exterior, mas sim de um estado de espírito, logo interior. É um estado de espírito de felicidade e de plenitude. Então, não é algo que a gente consegue comprar materialmente, mas vamos conseguir conquistar moralmente. Em contrapartida, existe uma outra situação que era de um jovem
o discípulo mais jovem na época de Jesus, que era João Evangelista, que em uma outra vida encarna então como Francisco de Assis, um jovem igualmente rico, mas que se despoja de toda a sua riqueza, larga tudo para lá e segue, resolve sair a seguir os ensinamentos de Jesus. Talvez seja, se não o maior, um dos maiores exemplos de amor ao próximo. Nós também podemos lembrar de uma outra passagem, até descrita no Evangelho, que é o óbolo da viúva, onde Jesus se encontra com os discípulos no templo, observando aquela movimentação na sala de doações, onde os homens ricos circulavam e, vez ou outra, atiravam várias moedas numa urna chamada gasofilácio, que era uma urna feita de metal, assim como as moedas. Então, quando elas caíam lá dentro, faziam um barulho. E as pessoas, então, poderiam observar, nossa, olha quanto que foi doado por fulano, como fulano foi generoso. E fulano, então, se sentia todo orgulhoso, né? Então, isso era comum. Eles circulavam e jogavam as moedas ali para fazerem a caridade e serem notados. Eis que entra, então, uma senhora viúva e se encaminha para fazer a sua doação. Jesus, então, chama a atenção dos discípulos e não perde a oportunidade do ensinamento, né? Quando, então, essa senhora deposita apenas 3 moedas no gasofilácio, Jesus chama a atenção dos discípulos e diz: prestem atenção, que eu vos digo que aquela que fez a maior caridade dentre todos aqueles que estão aqui foi essa viúva. Os discípulos ficaram com aquela interrogação, né? E Jesus esclarece: porque todos os outros doaram aquilo que lhes sobrava. Eram homens ricos, enquanto que a viúva estava doando até mesmo aquilo que lhe poderia faltar, uma vez que viúva já não tinha mais o seu provedor. Então, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Jesus chama atenção para eles do desapego dessa viúva e já o seu processo de transformação quanto ao amor ao próximo. Simone, podemos passar para o próximo. Nós vamos ver agora o apego sobre a visão psicológica e a espírita. Eu não sou psicóloga, então é uma visão bem básica, tá, gente? É mais com um intuito assim, educativo para a gente poder tentar fazer aí uma comparação entre as duas coisas, tá? Então vamos começar pela visão psicológica. O medo da perda e abandono. Na visão psicológica, o principal fator psicológico é o medo de perder algo ou alguém importante, o que pode estar ligado a traumas, a rejeições ou rompimentos passados. Já na visão espírita, a doutrina vai dizer para a gente que o egoísmo é a razão de todos os vícios e apegos. Então, o desapego seria um exercício da superação do egoísmo, permitindo dessa forma a aproximação da verdadeira felicidade. A visão psicológica vai falar para a gente da zona de conforto. Então, para a psicologia, o apego cria uma sensação de familiaridade e de segurança. Desapegar-se significa sair dessa zona de conforto e enfrentar, assim, o desconhecido, o que gera ansiedade e medo. Já a doutrina considera as experiências passadas. O medo pode ser uma sequela de alguma experiência vivida em encarnações passadas. A visão psicológica vai identidade e ego, né? A visão psicológica para a psicologia
Frequentemente, a identidade de uma pessoa está ligada às suas relações, às suas posses e ao seu status. Então, o desapego é visto como uma ameaça à própria identidade, ao seu eu criado, à persona. Já para o espiritismo, nós vamos ter a ilusão da matéria. É o efêmero versus a realidade. A espiritualidade nos ensina que a maioria das coisas materiais e temporais são efêmeras. A alma teme se desapegar porque ela se identificou com essa realidade ilusória, se esquecendo, então, da sua natureza espiritual e imortal. Eu não sou Daniela, eu não sou do sexo feminino, eu estou Daniela e estou do sexo feminino. Porque estou vivendo uma experiência na matéria, eu sou um espírito vivendo essa experiência na matéria. Então, eu não sou exatamente isso, eu estou isso para, dentro dessa condição atual, poder vivenciar, ter a oportunidade de vivenciar experiências que vão me propiciar crescimento, progresso evolutivo. Vai falar também a psicologia da felicidade condicional. É uma crença errônea de que a felicidade depende de condições externas e específicas. Então, uma vez que essas condições, que a gente encontra a ausência dessas condições, nasce então o temor. E a doutrina espírita vai falar do progresso espiritual. Vai dizer que o apego aprisiona o espírito e impede, então, o seu progresso espiritual e a sua evolução natural. Bom, nós vamos ter vários focos de desapego. Eu pensei e, pela situação atual que a gente vive, eu pensei em 3 focos. O primeiro, falar do apego a pessoas. Devido a tantos casos de feminicídio, tantos casos de divórcios, né, complicados, de lares desfeitos, tantas buscas incessantes de relacionamentos. Pensei em falar também em relação ao apego ao status, porque a gente vê hoje em dia tantos flashes, tantos influencers, tantas pessoas querendo determinar como outras tantas devem viver, devem se comportar, devem consumir. Então, achei também importante trazer essa questão. E a última, eu quis trazer o apego ao dinheiro, que eu também acho que é muito grave, porque a gente vê tanta corrupção, a gente também vê problemas na hora de um inventário, famílias brigando por causa de herança. A gente vê as questões no ambiente de trabalho, um querendo passar a perna no outro. Então, achei que esses 3 focos dariam para a gente já um começo. Então, pode passar o primeiro aí para a gente, Simone. Apego às pessoas, né? É um vínculo emocional saudável e de segurança. Ele é fundamental para o desenvolvimento. É claro, porque a gente está num planeta de provas e expiações. Expiações que se referem a reparações de situações passadas. E provas que se referem à aquisição ou potencialização das virtudes que se referem ao futuro. Então, é óbvio que a gente vai precisar das relações, dos relacionamentos, porque são eles que vão nos dar a oportunidade para a gente experimentar essas 2 situações, né? Então, ninguém vai largar a mão de ninguém. Só que, em excesso, esse apego se torna um problema, levando a sentimentos de posse, que se manifesta com medo do abandono. A carência
que se manifesta com a incapacidade de viver sem a outra pessoa. E a dependência, que se manifesta como comportamento obsessivo. Bom, a gente sabe que essa obsessão ela não se dá somente apenas aqui no plano material, também se dá no plano espiritual. Lembrando que existem 4 tipos aí de obsessão: encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. Falando aqui na matéria, encarnado para encarnado, por exemplo, hoje em dia a gente tem um termo que se popularizou muito em relação às mídias, né? Que é o stalker. É aquela pessoa que entra nas mídias sociais e fica ali atrás do outro, querendo saber onde ele estava, o que ele estava fazendo, com quem ele estava, realmente perseguindo. Isso é uma obsessão. E a gente lembra também que nos casos de obsessão dos desencarnados para os encarnados, a gente não tem só a obsessão em busca da vingança, da reparação, que é uma coisa muito difundida. Nós também temos uma obsessão que é uma obsessão pelo amor, entre aspas, aí, porque o amor liberta, não aprisiona. Mas é aquele amor adoecido, onde a pessoa fica querendo estar junto do ente que está encarnado, fica querendo estar ali junto o tempo todo, que traz até problemas de saúde para aquela pessoa que está encarnada, assim como se essa pessoa que está encarnada quer dar uma continuidade à sua vida e encontra um novo parceiro, aquele que desencarnou, aí mesmo ele entra em desespero, não quer sair daí de jeito nenhum e quer fazer de tudo para atrapalhar, tudo em nome do amor. Mas, novamente, eu digo que é um amor adoecido, né? Que o amor, ele liberta. Então, como é que a gente faz para lidar com esse apego excessivo? A gente já falou mais ou menos o que ele é, né? E como é que a gente lida? A primeira coisa é reconhecer o problema. Reconhecer que esse apego está atrapalhando a nossa vida negativamente lá. A segunda, focar em si mesmo. Buscar, então, a autossuficiência emocional. É não depositar a expectativa de felicidade no outro. Distancie-se do passado. Aprenda a viver o momento presente, entendendo, aceitando que ciclos se encerram, a impermanência da vida e a possibilidade de perdas. Relacionamentos se desfazem. Filhos crescem e saem de casa. Pessoas morrem. Essa é a única certeza que a gente tem da vida. Vão desencarnar. Busque autoconhecimento e autoconfiança. Quando a gente busca o autoconhecimento, a gente descobre quais são os nossos limites, quais são os nossos desafios, as nossas potencialidades. Isso faz com que a gente tenha uma autoconfiança maior. Perdão. A capacidade de perdoar é um dos maiores indicadores da habilidade de desapego, tanto para encarnados quanto para desencarnados. Quando a gente perdoa, a gente rompe, a gente quebra aquela ligação estabelecida prejudicial, que atrapalha o desenvolvimento de ambos, tá? Então, a diferença fundamental entre o amor, a diferença fundamental é que o amor liberta, enquanto que o apego aprisiona, controla, gera sofrimento. E desapegar-se não significa não amar o outro ou não ter empatia, mas significa amar sem possuir, que é bem diferente. Simone, podemos passar então para o próximo. Apego
ao status. Se refere a uma necessidade de reconhecimento externo, a necessidade de aprovação. A pessoa quer a qualquer custo se sentir incluído. E o desejo de impressionar os outros através de bens materiais, de sucesso profissional. Muitas vezes as pessoas se endividam, deixam até de ter o básico para, por exemplo, ter um carro zero. Porque assim ela vai ostentar, supostamente, uma situação de sucesso. Outros tantos resolvem aderir, né, a esses procedimentos estéticos em busca de uma aceitação, de uma beleza, um tipo de beleza que agora é moda. Então, a pessoa vai fazendo procedimentos um atrás do outro, beirando até a perder as suas características originais. Outros tantos aceitam desafios propostos pela internet, também querendo fazer parte de um círculo XY, né? Que quantos não chegam a tragédias. Então, olhe como é importante o assunto. Identidade, então, baseada no status. Essa autoimagem está atrelada a fatores externos, como riqueza, poder, reconhecimento social, o que torna, então, o indivíduo vulnerável a essa perda. O que define essa pessoa não é o que ela é, mas é o que ela tem, o que ela possui. O medo da perda do status pode levar à insegurança e ansiedade, o que faz com que a pessoa busque comportamentos que visam manter esse status a qualquer custo, sacrificando muitas vezes os valores éticos e morais. Isso também acontece em relação ao dinheiro, né? As relações superficiais. A necessidade, então, de manter uma imagem de sucesso pode impedir a criação de conexões verdadeiras. Por quê? A conexão se torna baseada na imagem projetada e não na realidade. Como é que a gente, então, lida com o apego ao status? Mais uma vez, a autoconsciência. É reconhecer quando está afetando negativamente a minha vida e as relações. Foco na autenticidade, as relações verdadeiras, onde eu posso ser eu mesmo, eu posso ser autêntico e aceito, e não preciso, então, construir uma persona. Definição de sucesso. Mudar a nossa perspectiva de sucesso e reconhecimento para o desenvolvimento pessoal e para relacionamentos saudáveis. Desapegar-se da necessidade de validação externa e do medo de perder aquilo que é superficial, por exemplo, os likes, dando importância ao que realmente importa, né? Vamos para o próximo. Apego ao dinheiro. É uma ligação prejudicial com o dinheiro, uma busca incessante por acumulação. Quando é na tentativa de preencher um vazio existencial, é quando a pessoa não sabe muito bem o que ela veio fazer aqui. Eu caí de paraquedas aqui, eu não sei bem para que eu vi. O que eu vim fazer? Qual é meu objetivo? Para onde eu vou? Ela pode se manifestar como avareza. Avareza é a dificuldade ou medo de perder dinheiro ou bens materiais. E acho que algumas pessoas vão lembrar, não é da minha época, mas vai ser de alguém. Existia uma novela onde tinha um personagem que se chamava Seu Nonô. Seu Nonô morava numa casa, vivia uma vida quase que miserável, mas ele tinha um quartinho onde ele ali guardava seus tesouros, dinheiro, obras de arte.
mas sua vida era quase que na pobreza. Então, tem gente que vive essa realidade. Acredita que precisa guardar, acumular, se tornando avarento. Não gasta com nada. Prejudica muitas vezes até sua própria saúde. Ansiedade financeira é uma preocupação excessiva ou persistente com o dinheiro. Tem gente que nem dorme direito. Fica pensando se a bolsa subiu, se a bolsa caiu, se a aplicação que fez está rendendo, se deve mudar, se compra ouro, se vende não sei o quê. Afeta até a sua vida por privação de sono, a sua saúde acaba sendo prejudicada pela ansiedade que gera. Medo constante de perder, de não ter o suficiente ou de não ser valorizado, levando a um comportamento ainda de acumulação. Obsessão, quando a busca pelo dinheiro se torna o seu maior objetivo da vida, em detrimento da sua saúde, da sua felicidade, do relacionamento e da sua paz interior. Isolamento. Pessoas apegadas, com apego excessivo, tendem a se tornar solitárias, porque elas valorizam mais o materialismo em detrimento das experiências, dos relacionamentos, do autoconhecimento. E como é que a gente faz para lidar, então, com o apego ao dinheiro? Autoconsciência. Reconhecer padrões de comportamento e de sentimento em relação ao dinheiro. Por exemplo, a pessoa trabalha junta e não gasta com nada. Não sai, não vai a um restaurante, não leva a família para passear, para viajar, nada. Só junta. Ou a pessoa compra um carro novo e deixa parado lá na garagem, porque tem medo que vão arranhar o carro, vão roubar, podem bater. Quem é dono de quem nessa situação? A gente precisa pensar nisso, né? Quem está servindo a quem? Compreenda a sua história. Às vezes, experiências vividas na infância, ou até mesmo nessa vida, há pouco tempo, podem ser responsáveis por esse comportamento de acumulação de dinheiro. Mude hábitos, novos hábitos financeiros, como um planejamento ou uma revisão orçamentária. Busque significado. O que importa para você além do dinheiro? Os relacionamentos, as experiências vividas e o desenvolvimento pessoal, por exemplo. Apreciar os bens materiais pelo que eles são, usá-los para o bem e não se apegar como se eles fossem o maior tesouro. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19, vai dizer para a gente que tesouro é aquilo que as traças não comem, que o ferrugem não destrói e que os ladrões não roubam. Ou seja, os verdadeiros tesouros estão dentro do nosso coração. É preciso a gente se desapegar dos objetos, dos bens materiais, de tudo aquilo que não são usados, que apenas ocupam espaço, entendendo a verdadeira riqueza está na serventia e na utilidade das coisas. Então, por exemplo, você comprou lá um toca-discos que voltou à moda, né? E são carérrimos. Você adquiriu uma coleção de vinil, discos de vinil. Só que você não põe os discos para tocar porque você tem medo que arranhe. Mas você, em contrapartida, tem lá um radinho de pilha. Para os mais novos, existia radinho de pilha, tá? Você tem lá um radinho de pilha que você escuta todos os dias. Eu tenho certeza que se o radinho quebrar e parar de funcionar, ele é muito mais importante na sua vida do que aquele toca-discos que foi muito mais caro. Porque ele sim tinha serventia e utilidade para você, enquanto o outro está ali, é apenas um objeto decorativo.
Com isso, a gente passa, então, para o outro slide, onde a gente vai tratar agora. Esse. Olha lá. Essa imagem vai representar aqui para gente. Essa mão estendida é a doutrina espírita, que está querendo ajudar a gente, trazendo os esclarecimentos, os ensinamentos. Mas a gente está ali, olha, sem querer abrir mão do apego. A gente não quer soltar e dar a mão para a doutrina, que vai transformar a nossa vida, levando a gente para um caminho muito mais seguro, muito mais tranquilo, rumo lá à felicidade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vai dizer para a gente que o apego é tratado como um dos principais entraves para o nosso progresso espiritual e para a felicidade humana. O apego excessivo às pessoas, à posição social, aos bens materiais, deriva do egoísmo e do orgulho, que é uma consequência da visão materialista da vida. Então, os principais pontos, vamos ver agora, os principais pontos abordados no Evangelho. Não, volta lá, esse mesmo. Vai dizer para a gente o seguinte, o Evangelho, que a verdadeira propriedade, a doutrina espírita vai dizer para a gente, que o homem só possui plenamente, só tem plena propriedade daquilo que ele leva consigo após a sua morte. Ou seja, as virtudes, as conquistas morais e espirituais, as experiências, o conhecimento adquirido. Os bens materiais são apenas empréstimos de Deus. Nós somos depositários, nós não somos proprietários exclusivos. A doutrina vai dizer para a gente também que o apego é fonte de sofrimento, porque o apego gera sofrimento, porque a pessoa que é apegada, ela vive com medo de perder aquilo que é dela. Então, ela tem medo de perder a minha família, o meu marido, o meu filho, o meu trabalho. Olha como a gente fala, olha, eu não posso viver sem essas coisas, são todas minhas. Olha como a gente é apegado até na fala. Esse medo paralisa, desequilibra e escraviza um indivíduo que nunca está satisfeito e sempre está buscando mais. Estudos dizem que após a gente conquistar alguma coisa, 15 minutos depois, a euforia, o sentimento de felicidade daquela conquista se foi e a gente já está, então, buscando uma outra coisa para ocupar aquele lugar. Após a morte, o apego à matéria é uma das principais causas de angústia e sofrimento para o espírito desencarnado. E a gente vê isso muito na mesa mediúnica. O espírito fica preso, muitas vezes até uma obra de arte. Ele compra um quadro, ele gosta tanto daquele quadro, ele aprecia tanto o quadro, que ele desencarna e fica ali juntinho do quadro. E aí, aquele quadro, a família resolve que vai vender aquele quadro, que para eles não tinha a menor importância. O espírito sofre, cria uma certa angústia, ele entra em processos assim de depressão, olha, ele perde o chão quando vê essas coisas acontecerem, tá? Então, a gente precisa não chegar nesse ponto, né? A gente precisa desapegar aqui, para não chegar lá e passar por isso. Vai dizer também que é contrário à caridade. O apego e o egoísmo são totalmente contrários à caridade e ao amor ao próximo. Isso a gente já sabe. A gente ainda não pratica, mas saber a gente já sabe. Então, a busca incessante por riqueza e a posse exclusiva de bens, sem o intuito de compartilhar ou ajudar ao próximo, revela uma falta de entendimento, de compreensão do verdadeiro sentido
existencial nosso aqui na Terra, que é o progresso moral. Vai trazer para a gente também o desprendimento como caminho para liberdade, para felicidade. Aquele que vive desapegado, sem vícios, sem pendências, ou ainda necessitando do mínimo possível, ele é muito mais feliz. O desapego não significa viver na miséria, não significa fazer voto de pobreza, mas usar com responsabilidade, sem egoísmo, os bens materiais, né? E sem fazer deles o nosso objetivo maior de vida. Deus, inclusive, permite a riqueza, para que aqueles que a possuam possam compartilhar com os demais. A riqueza em si, ela é completamente neutra. O que faz com que ela seja boa ou ruim é o uso que a gente faz dela. Quando a gente só utiliza em benefício próprio, estamos fazendo mau uso. O Espiritismo também nos traz a questão das reencarnações sucessivas, onde aquele que foi dominado pela ambição e pelo orgulho, em uma próxima encarnação vai se ver rebaixado. Isso não é por punição, não. O objetivo é sempre educativo, podendo até passar pela privação. O apego é um equívoco que impede o crescimento moral e espiritual. E a vida terrena ela deve ser justamente uma oportunidade de desenvolver o desinteresse pessoal e o amor fraternal. Vamos para o próximo. Próximo slide. A gente agora vai falar qual é o impacto, né, do apego em nossa vida sobre a ótica da espiritualidade. Por que a gente é tão resistente ao desapego? Nós já vimos, então vamos relembrar, né? Porque nós temos medo da perda, o medo do desconhecido e porque ainda somos egoístas. Nós não possuímos, gente, absolutamente nada daquilo que não é nosso. São empréstimos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vamos viver outras encarnações. Vamos vestir outros corpos. Nós vamos ter outras personas. O que nós vamos herdar? Apenas as nossas virtudes, apenas as nossas conquistas morais, apenas as nossas experiências, a caridade praticada. Isso sim nós vamos herdar. Nos será permitido usufruir para que facilite a conquista do nosso objetivo maior, que é o progresso. Então, em cada reencarnação, a gente vai ter acesso a essas conquistas como facilitadoras do nosso processo evolutivo, da nossa caminhada. E por medo do desconhecido, muitas vezes a gente se fixa ou se demora até em situações tóxicas. Por exemplo, no ambiente de trabalho. Aquele ambiente hostil. Você acorda todo dia triste, desanimado, passa a maior parte do seu tempo naquele ambiente que te prejudica a saúde mental. Você fica amargurado o dia inteiro, mas você está ali na busca, tentando acumular riqueza. Mas sabe que possivelmente, futuramente, você vai ter que gastar toda a sua riqueza que você acumulou tentando reaver aí a sua saúde física, mental ou ambas? Às vezes a gente se demora também, a gente fica
preso, fixo nas questões do status. Manter uma imagem de felicidade o tempo todo, de saúde, de sucesso, de bom humor. Gente, isso é extremamente cansativo. Ninguém é assim. Todos nós somos imperfeitos, temos dificuldades. A nossa vida, ela varia entre altos e baixos. Então, é impossível a gente ter essa vida linear e manter isso o tempo inteiro. Nossa, é exaustivo. E os relacionamentos? Tem uma frase que é assim, pavorosa, é uma expressão popular pavorosa, que é ruim com ele, pior sem ele. Meu Deus, só clamando a Deus, né? Como assim? Ruim com ele, vai embora. Quantas tragédias poderiam ser evitadas? A gente não está aqui para ser infeliz. A gente está aqui buscando a felicidade. E para isso, a gente tem que ter condições. Não pode ficar preso numa situação tóxica. Quantas tragédias, né? A gente poderia evitar. Tem uma outra expressão que é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Outra bobagem. Claro que se mete a colher. A gente sempre deve fazer o bem. Se a gente tem a possibilidade de interferir numa relação muito tóxica, que pode levar a uma tragédia, a gente tem o dever. Não é que pode, não, é o dever moral de cessar aquilo ali. Será que tem consequências? Se tem, qual é? É claro que tem. O apego, claro que tem consequências, o sofrimento. O apego traz um atraso para o nosso processo evolutivo. O medo do desapego decorre do ego e da identificação com o que é passageiro. Impede a evolução e a verdadeira felicidade. A renúncia e o desapego são vistos como atos de coragem, necessários para a libertação e para o crescimento espiritual, uma existência mais livre e mais feliz. O desapego é a capacidade de viver e agir com autonomia, se livrando de tudo que nos aprisiona, como o ego doentio, os apegos materiais e emocionais que nos impedem a evolução espiritual. Ele não significa indiferença ou frieza, mas renunciar ao excesso, ao egoísmo e às paixões. É a sabedoria de valorizar as coisas sem possuí-las e aceitar a impermanência da vida, as perdas, priorizando o amor sem posse. Olha quanto trabalho numa única frase, né? Quantos caminhos que a gente precisa seguir para vencer o desapego. Como é que a gente, então, vai praticar esse desapego? Viver o hoje sem estresse, sem ansiedade do futuro e sem as amarguras do passado, que podem nos levar à depressão. Fechar ciclos que já terminaram, independente da nossa idade, independente da situação. Se eles terminaram, a gente precisa fechar e precisa recomeçar outros. A gente sempre pode recomeçar, não importa qual a situação, nem a idade, porque somos espíritos imortais. Então, esse tempo, ele é relativo. Doar
tudo que não é mais útil para a gente ao próximo. A gente está falando do que não é mais útil. A gente não está falando para doar o que está quebrado, o que está sujo. A gente está falando para doar o que não tem mais serventia para a gente, mas poderá servir a outra pessoa. Praticar o silêncio interior, para ouvir a intuição e também para escutar o nosso mentor, os nossos amigos espirituais, que sempre vão trazer para nós os esclarecimentos, alguma pista do qual caminho a gente deve seguir, como é que a gente vence tal coisa ou aquela outra, né? Renunciar. Seguir Jesus implica em renunciar aos apegos que aprisionam e impedem a evolução, priorizando a liberdade da alma. Perdoar é um dos maiores indicadores de desapego. Lembrando que nós também precisamos de perdão. Lembra que nós somos espíritos imperfeitos, que a gente também erra e erra muito? E da mesma forma que a gente quer ser perdoado, a gente deve perdoar. E quando a gente faz isso, a gente se liberta dessas conexões tão prejudiciais, que acabam atrasando em muito o nosso progresso. Para ambas as partes, tá? O atraso é mútuo. Então, vale muito a pena a gente começar a aprender a perdoar. O auto-perdão, o perdão em relação ao outro, deixar que o outro nos peça perdão também, porque tem gente que não aceita, né? A pessoa tenta pedir o perdão, não quero de jeito nenhum. E não pode ser assim. A gente precisa perdoar, se permitir que o outro também peça esse perdão para que a libertação seja mútua. Sabedoria. Desapegar-se é um ato de sabedoria que liberta a alma das paixões e dos impulsos que criam entraves na nossa existência. Fé e confiança, acreditando em si mesmo e no nosso poder interior. É possível a gente enfrentar os desafios. Hoje a gente está tratando o desafio do desapego. É possível enfrentar e encontrar a felicidade. Para a gente terminar, a gente vai agora para o último slide. Então, Lucas, capítulo 14, versículo 33. Todo aquele dentre vós que não... Isso é a fala de Jesus, tá? Todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo na fala de Jesus não significa se despojar de todos os seus bens materiais, fazer voto de pobreza, não. É priorizar esses ensinamentos de Jesus e a transformação decorrente deles acima de todas as posses e de qualquer relacionamento. Enfatiza a necessidade de uma entrega, de uma escolha, de uma decisão. E como toda escolha, pressupõe, então, que a gente abra a mão de alguma coisa. Já em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Identifique o seu desafio, reconheça ele, enfrente, tente vencer o desafio. Assim a gente vai estar seguindo as pegadas de Jesus. Negar o desafio ou fingir que ele não existe, a gente não vai vencer dessa forma, só vai nos fazer paralisar. Então não adianta. E quanto mais cedo a gente tomar consciência disso, mais cedo a gente dá um objetivo, que é o vencer o desafio, ele tem um objetivo, que é caminhar no nosso processo evolutivo. Mais cedo a gente vai chegar a essa felicidade pretendida, né?
Quem somos nós? É a pergunta que fica para a nossa reflexão. Quem somos nós? Nós somos acumuladores de bens materiais, de posses, ou a gente quer ser acumulador de valores morais e de virtudes? É o dever de casa. O nosso dever de casa é responder a essa pergunta. Quem somos nós? Aonde a gente foca o nosso maior tempo? É nessa busca pelas coisas da matéria, que envolvem a matéria? Ou o nosso maior tempo é dedicado às coisas do nosso espírito, às coisas que levaremos conosco para a eternidade? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? A gente consegue já ser desapegado? Não, a gente ainda não consegue. Mas se nós não tratarmos como um objetivo a ser alcançado, se a gente não estabelecer um planejamento para isso, isso vai ficar sempre na teoria. E os ensinamentos de Jesus, assim como o seu exemplo, eles não vieram e não chegam até nós para ficar na teoria e para passar daqui a 20 minutos, porque a gente vai esquecer. Eles vieram para promover a nossa transformação, que é uma decisão individual de cada um. Então, eu espero que esse tema de hoje tenha despertado na gente essa vontade de vencer esse desafio do desapego, que é algo que ainda nos atrapalha muito a caminhada evolutiva. Eu agradeço, termino aqui essa exposição de hoje, desejando a todos vocês um começo de ano cheio de oportunidades para que a gente possa vencer, cheio de metas a serem cumpridas, focando sempre em nós mesmos, que somos espíritos imortais. Muita paz a todos. Muito obrigada, Daniela, por essa oportunidade de hoje. Antes da gente fazer a prece final, eu gostaria de convidar todos vocês. Nós estamos começando na próxima semana, né? A gente está começando um curso do Livro dos Espíritos presencial na nossa casa, né? E o curso vai ser toda segunda-feira, às 20 horas, na Casa do Gresg. Então, fica o convite aí para quem tiver interesse, para quem quiser participar. Vai ser muito bom ter vocês. Quem quiser maiores informações, todas as nossas redes sociais, né? Elas estão com informações, com os horários, como é que a gente faz. Então, fica aí o convite para todos vocês. Vale muito a pena estudar o Livro dos Espíritos. Presencial é bem legal também, né? O online é ótimo, presencial também é bem legal. Eu vou ler para vocês, para a gente terminar, uma prece que se chama Prece do Desapego. Ela é bem simplesinha, só para a gente terminar, e diz assim: Senhor da vida, ensina meu espírito a confiar. Se às vezes tenho medo de soltar, é porque ainda acho que controlo tudo. Mas nada é realmente meu. Tudo é empréstimo do tempo. Ajuda-me a desapegar do que pesa, do que já cumpriu seu papel, do que prende meu coração ao passado. Que eu solte sem culpa, sem medo, sem revolta. Se o espírito teme soltar, é porque ainda está aprendendo a amar sem possuir e a confiar sem ver. Dá-me coragem para deixar de ir e fé para receber o que vem depois. Que eu caminhe mais leve, com menos apego e muito mais paz. Que assim seja, assim é e assim será. Bem, meus amigos, depois dessa leitura, dessa prece e essa palestra maravilhosa, que mais uma vez agradeço em nome de todos nós, a Daniela, torcendo para que você esteja com a gente outra vez esse ano aqui. Obrigada. Na palestra. Desejo a todos essa excelente semana e que a gente possa levar no coração tudo aquilo que a gente ouviu e que a gente aprenda, pouco a pouco, né? Dentro das nossas limitações, mas que a gente aprenda
de verdade a desapegar, a deixar ir aquilo que a gente não precisa. Excelente semana, pessoal. Obrigado a todos que estiveram conosco. Boa semana, Daniela. Boa semana, pessoal. Você também. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.